Bom, no R a gente vai ter que utilizar esse pacote mas, né, que é o pacote base do R. E vamos pegar esses dados íris, né? Quando a gente pegar esses números, a gente vai ter três cores especificamente, tá? Três tipos de flores, né? Dentro desse comando íris, ok? Bom, então a gente vai fazer um gráfico bem legal só para identificar como é que estão esses três grupos. Então aqui está o grupo um, o grupo 2 e o grupo 3 em cores diferentes, tá? Lembrando que aqui eu tenho algumas medidas, né, da pétala e da sépala, tá? Comprimento e largura, basicamente, de pétala e sépala, tá? Então aqui ele faz o gráfico legal, que são utilizados esses comandos aí. E a função é LDA, né, que é análise discriminante, né? Então, basicamente, o comando é tão simples quanto os demais, né? Então aqui a gente coloca na tabela 1, primeiramente, né, como já vai ter que entrar nos dados quais são os grupos, como eu falei na análise discriminante, a gente precisa previamente saber, ele já vai plotar os gráficos conhecendo os grupos, tá? Até porque aqui a gente vai precisar dos dados, né, na função LDA, que é análise linear discriminante, né? Você coloca os dados, aqui coloca o fator discriminante, né? Ou seja, a espécie que você quer identificar, se é a espécie um, 2 ou 3, tá? E pela matriz de correlação, que é como se fosse uma padronização. Então ele gera esse gráfico com um simples plot. Depois a gente pode também exportar essas tabelas ou não, mas é só para fazer uma organização para mostrar. Então aqui no caso, o que é que acontece? Tem aqui as espécies e aqui a classificação, né? E o que é que a gente percebe? A espécie, eu vou ter a setosa, a versicolor e a virgínica. Pela classificação, eu vou ter praticamente a mesma coisa. Vejam que o certo era para ter 50 em cada uma. Mas existia uma divergência aí pela classificação, né? Tá? Entre a classificação e a espécie de fato. De três observações que estiveram mal classificadas. Que deveria estar aqui em versicolor e depois, pela técnica, se classificou em virgínica. E vice-versa, depois estava em virgínica e ficou depois em versicolor, tá? Vejam que a cetose ela está bem discriminada e é como se a gente pudesse identificar isso muito bem nesse gráfico. Vejam que a vermelhinha aí, a cetosa, se vocês observarem bem, ela está bem distante, não vai ter nenhum indivíduo ali no meio, uma observação no meio que vai estar lhe dando uma margem de dúvida, não. Já nas outras duas, a versicolor e a virgínica, não. Você vê que elas estão no emaranhado próximo, então tem alguns pontos ali numa zona que, que dificulta a distinção. Significa o quê? Quando a gente faz o fator de corte, não tem o Mzinho lá, que é o ponto de corte, tem valores que estão ali muito próximos. Então, quando você tem observação multivariada, eles vão estar ali, quando se traduz em um vetor, a informação vai estar ali muito próxima do ponto de corte. Então, às vezes, quando você faz a tradução do multi para o uni, né, variado, ele vai estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, aí vai classificar em outro grupo, ok? Mas é por isso que é bom a gente fazer essa tabelinha, que aí a gente consegue identificar o poder de discriminação da técnica. Então, de 150 indivíduos, se você só perdeu 3, não é que perdeu 3, se você mal classificou, classificou de forma errada 3 indivíduos, então isso é bom, porque a técnica, quando você vier com um novo banco de dados, com outros indivíduos, com esse banco de dados, ele vai conseguir discriminar bem os indivíduos por espécie, certo? Então vejam aí ó, que na cetose acertou 100%, né? Ou seja, todo mundo que estava lá dentro foi classificado como da espécie cetosa. Na versicolor, o erro foi de 96%, o acerto foi de 96%, e na virgínica foi de 98%, ou seja, só errou 1, ok? Então, são só formas que eu fiz para apresentar essas tabelinhas. Então, de forma geral, calcula a média, que é a média. Não acertei 100, 96, 98, calcula a média entre esses três valores. Então, o acerto da discriminação dessa técnica foi de 98%, ok? Aí eu utilizei esse comando strip chart aí tem aí a função das espécies, né, e do banco de dados, que eu acho bem legal esse gráfico,
que ele explica de forma ótima, né? Através desse gráfico e desse. Então aqui eu vou ter as três espécies, né? Com as informações resumidas pela função discriminante, divididas por espécie. Então a gente vê aqui, ó, que se a gente pegar esse eixo, o eixo X, olhando nesse sentido, tá? No sentido vertical, o que é que vai acontecer? A espécie em vermelha, que é a cetose, ela está bem distante das demais, e as duas têm dois pontos de média, né? Que são esses pontinhos aqui com X, né? Então é como se você traduzisse todo mundo para um vetor, que no ponto de corte eu vou ter os valores de média de cada espécie, da cetosa bem distante, da versicola e da virgínica muito próxima. Então isso vai gerar um pontozinho de interseção. Então tá aqui, ó. Se você olhar nesse sentido, esses dois aqui vão estar bem mais próximos. E eu vou ter essa região aqui de interseção, o que pode gerar, o que gerou, no caso, aquela classificação de um que deveria estar no grupo, mas ele acabou sendo classificado como do outro grupo. Que a gente também consegue ver isso, não vou falar em detalhes do gráfico, depois eu vou fazer uma aula só de R para isso, né? Vou abrir o R para vocês verem. E aqui também a mesma coisa, né? Aqui, ó, a cetosa bem distante e aqui ó, as duas com médias próximas. Então, vai gerar naturalmente, quando isso acontece, uma discriminação com uma taxa de falha um pouco maior, ok? Mas é natural, ok? E aqui é depois que você aplica a função discriminante. Quando aplica a função discriminante, vai ter esse vetor é natural, tá? Ele gera o gráfico, mas esse é bem melhor para identificar, tá certo? Do que esse aqui. E por fim, todos aqueles comandos geram esses três gráficos, o melhor deles, ao meu ver, é esse e esse aqui, porque ele já mostra bem comportamento, se um pode ser simétrico, o outro mais assimétrico, ele evidencia bem isso com esses histogramas. E esse, né, que pega a função discriminante 1 e função discriminante 2, que é uma forma específica que o R faz para mostrar esse mesmo gráfico, a mesma ideia desse gráfico, só que ele deixa evidente como os grupos que nem um biplot, né? Ele transforma todo mundo no plano cartesiano da função discriminante 1 e 2 e plota. Então aqui você vê, ó, como eu falei, a cetosa bem distante, a versicola e a virgínica, elas são bem próximas. Então se a gente pudesse desenhar uma elipse aqui de confiança em torno dessa média, ia ter uma região em que eles iam se encontrar de interseção. E é essa interseção que vai gerar uma probabilidade de você ter uma acurácia menor diante da técnica, certo? Então, depois aqui, eu vou entrar mais em detalhes, vou colocar esses comandos no R para a gente gerar, tá bom? Aí a gente vai ser a próxima aula no R mesmo para a gente ver como é que essa função funciona. Mas vejam que são muito simples, né? As técnicas multivariadas, a aplicação delas é simples e ao mesmo tempo o poder e a eficiência, o resultado que ela pode trazer para a gente, os resultados são excelentes, né? Então, são técnicas excelentes porque são simples e apresentam bons resultados para a gente, para os objetivos que a gente tem interesse, tá joia? Então a próxima aula vai ser direto no R, ok?